Ao longo da história, o caminho do progresso tecnológico e científico foi marcado por muitas invenções que poderiam ter mudado o nosso mundo, mas que acabaram sendo ignoradas por várias razões. Essas ideias inovadoras foram deixadas de lado por uma mistura complicada de interesses econômicos e empresariais, decisões de governos e, sem dúvidas, pelo ceticismo da comunidade científica. Elas incluem desde tecnologias promissoras até ideias revolucionárias que nunca alcançaram seu verdadeiro potencial. Desde as visões de energia livre de Nikola Tesla até as misteriosas circunstâncias que cercam o desaparecimento do automóvel movido a água. Hoje reuni para vocês uma lista de invenções interessantíssimas que tinham o potencial de mudar completamente o mundo em que vivemos. Número 1. O carburador Ogle. Nos registros da história automotiva, poucos relatos são tão fascinantes e debatidos quanto o carburador Ogle. Inventado nos anos de 1970 por Tom Ogle, um mecânico autodidata de El Paso, Texas. Esse dispositivo prometia revolucionar a eficiência de combustível, dizendo que um carro poderia percorrer mais de 160 km com apenas 1 galão de gasolina, cerca de 4 litros. A invenção surgiu durante a crise do petróleo, oferecendo não apenas um avanço tecnológico, mas também a esperança por um futuro mais eficiente energeticamente. Tom Ogle seguiu uma trajetória incomum até o mundo da inovação, pois não possuía qualquer tipo de formação ou treinamento em engenharia mecânica. Ogle conseguiu desenvolver um sistema de carburador que desafiou o status quo da tecnologia automotiva. O princípio do carburador Ogle era simples. Em vez de misturar ar e combustível antes de entrar no motor, como nos carburadores tradicionais, seu sistema vaporizava o combustível de dentro de uma caixa preta antes de entrar no motor. Isso permitia uma combustão mais eficiente, reduzindo significativamente o consumo de combustível. Ogle afirmava que seu sistema mantinha o desempenho e potência do carro, ao mesmo tempo que diminuía drasticamente o consumo de combustível. Isso não só economizava dinheiro para os consumidores, mas também reduzia a dependência de petróleo e reduzia as emissões de gases poluentes dos veículos. A invenção ganhou destaque em 1977, quando Tom Ogle demonstrou seu Ford Galaxy 1970 totalmente modificado, que supostamente alcançou uma eficiência extraordinária de combustível. A história foi amplamente divulgada pela mídia, o que levou Ogle à fama. Ele rapidamente obteve patentes para sua invenção e despertou o interesse de investidores e grandes empresas, intrigados pelo potencial de seu sistema de economia de combustível. Especialistas da indústria automotiva ficaram surpresos com a capacidade do carburador de alcançar uma eficiência tão alta sem modificações significativas no motor. Tom Ogle continuou a promover sua invenção apesar das dúvidas, recusando ofertas para vender suas patentes. Ele queria implementar seu sistema em larga escala, mas em 1981, aos 24 anos, morreu em circunstâncias misteriosas. Autoridades alegaram overdose por ele ter supostamente misturado álcool e medicamentos. Contudo, os amigos mais próximos disseram que a verdade era outra: os grandiosos e complexos interesses financeiros. Não demorou para que sua morte gerasse teorias de conspiração. Alguns acreditam que a indústria petrolífera claramente sentiu-se ameaçada ao consumo de combustível e o eliminou. Outros sugerem que os fabricantes de carro temiam seu impacto nos negócios. Apesar da promessa inicial, o carburador Ogle caiu no esquecimento. Patentes existem, mas nenhuma grande montadora usou a tecnologia. As razões continuam sendo especulação. Se por um lado há aqueles que afirmam que o dispositivo não era tão eficaz, do outro há quem culpe interesses dos poderosos. Número 2. A máquina Rife. No início do século XX, Royal Raymond Rife, um inventor cientista americano, começou uma jornada que o levaria ao limiar da ciência médica.
Ele desenvolveu a máquina Rife, uma invenção que ele afirmava ser capaz de diagnosticar e curar o câncer de uma vez por todas. Sua jornada foi uma saga complexa, marcada por inovações pioneiras, mas também por uma verdadeira guerra contra o sistema médico. Tudo começou em 1930, quando Rife criou o microscópio universal, uma obra-prima da engenharia óptica. Esse dispositivo permitia aumentar 60.000 vezes as capacidades dos microscópios da época. Isso possibilitou que Rife observasse vírus vivos em seu estado ativo, algo impossível com os microscópios eletrônicos da época, que necessitavam que as amostras estivessem mortas e coloridas para observação. Paralelamente ao desenvolvimento do microscópio, ele criou a máquina Rife, uma invenção destinada a curar vírus, bactérias e células cancerígenas. Essa máquina se baseava no princípio de que cada organismo possui uma frequência eletromagnética única. Rife afirmava que, ao encontrar a frequência correta, poderia destruir os patógenos ou células cancerígenas sem danificar o tecido circundante. Realizou vários experimentos, supostamente curando o câncer em animais em laboratório e, posteriormente, em pacientes humanos. Suas alegações eram extraordinárias, declarando que sua tecnologia alcançava uma taxa de sucesso de 100% no tratamento do câncer. Em 1934, ele dirigiu uma clínica que, segundo ele, resultou na cura de 16 pacientes com câncer. Essas afirmações teriam representado um avanço significativo na ciência médica e poderiam ter salvo muitas vidas. No entanto, o trabalho de Rife enfrentou desconfianças e oposição por parte dos médicos estabelecidos. Críticos argumentaram que suas afirmações sobre a cura do câncer careciam de fundamentos, apesar dos relatos de pacientes que afirmavam terem sido curados por ele. Outro ponto crucial foi quando a Associação Médica Americana processou Rife. A disputa legal foi intensa e cara. Segundo os relatos, após o processo, os laboratórios de Rife foram saqueados e seus documentos de pesquisa destruídos. Houve um esforço coordenado pelo sistema médico para desacreditar e impedir a disseminação de suas tecnologias inovadoras, motivadas por interesses financeiros e ameaçado pelo potencial de ruptura que suas descobertas poderiam causar. Após o processo, a vida de Rife tomou um rumo trágico. Ele viveu recluso, afastado do público e das atividades sociais, enquanto sua saúde piorava rapidamente. Rife faleceu em 1971, sem dinheiro, largamente esquecido e severamente desacreditado. No entanto, seu legado persistiu. Nos anos seguintes à sua morte, o trabalho de Rife conquistou uma base de seguidores fervorosos. Sua máquina se tornou um símbolo da medicina alternativa e um ponto de encontro para aqueles que questionam a abordagem convencional da ciência médica. Número 3. A célula de combustível de água. No campo das energias alternativas, poucas histórias são tão intrigantes quanto a de Stanley Meyer e sua célula de combustível de água. Meyer, um inventor de Ohio, introduziu sua célula de combustível na década de 70. Contudo, não houve demonstrações consistentes de um modelo funcional que comprove suas alegações de produção de energia. A invenção de Meyer prometia um futuro livre da dependência de combustíveis fósseis, mas sua morte misteriosa deixou muitas perguntas sem respostas sobre as possíveis supressões de suas ideias. A ideia de usar água como combustível continua sendo vista como esperança por uns e com ceticismo por outros. Número 4. O dispositivo antigravidade. No campo da física experimental e da ciência menos convencional, poucos temas são tão intrigantes quanto os trabalhos de Thomas Brown sobre tecnologia antigravitacional. A partir do século XX, suas pesquisas geraram debates intensos, fascinação e ceticismo. Brown explorou como a eletricidade poderia afetar a gravidade, desenvolvendo um dispositivo que ele afirmava ser antigravitacional, uma ideia que poderia transformar nossa compreensão da física e das viagens. Sua jornada começou com um fascínio pelo efeito Buffet-Brown, um fenômeno que ele descobriu quando ainda era estudante. Esse efeito foi nomeado em homenagem a Brown e seu mentor, o físico Dr. Paul Buffet.
A ideia é que objetos eletricamente carregados se movem na direção do polo positivo quando estão suspensos no vácuo. Brown sugeriu que esse movimento resultava da interação entre o campo elétrico e a gravidade, o que fundamentou seus experimentos posteriores em dispositivos antigravitacionais. Brown desenvolveu sua teoria usando princípios de eletrogravimetria e antigravidade ao longo dos anos de 1950 e 1960. Durante esse período, ele fez várias demonstrações públicas de seus dispositivos. Nessas demonstrações, discos pareciam flutuar ou se mover quando eram carregados com alta tensão elétrica. Esse desafio à gravidade capturou a imaginação do público e chamou a atenção dos militares. O trabalho de Brown despertou grande interesse na tecnologia aeroespacial, sugerindo a possibilidade de aviões e naves espaciais capazes de desafiar a gravidade e manobrar de maneiras inovadoras. No entanto, suas ideias enfrentaram ceticismo na comunidade científica. Críticos argumentaram que as forças observadas nos experimentos não eram antigravidade, mas sim um fenômeno conhecido como vento iônico ou impulso eletrostático. Esse efeito, onde os íons são transferidos entre os eletrodos, cria um impulso, mas é geralmente muito fraco para explicar a propulsão necessária para os voos antigravitacionais. O legado de Thomas Brown é envolto em mistério e controvérsia desde sua morte. Muitos detalhes de suas pesquisas e descobertas permanecem obscuros. Alguns acreditam que sua pesquisa foi mantida em sigilo pela CIA, como ocorreu com outros inventores discutidos. Apesar disso, o trabalho de Brown continua a inspirar cientistas e inventores na área da propulsão alternativa. Número 5. A Torre de Vandercliff, de Nikola Tesla. Na época em que se destacava como um pioneiro, Tesla propôs um conceito que poderia ter mudado o curso da civilização: a transferência gratuita de energia sem fio. Essa ideia, nascida de sua mente brilhante, prometia um mundo onde a energia seria tão acessível quanto o ar que respiramos. No entanto, esse conceito revolucionário enfrentou desafios que levaram à sua queda, influenciados principalmente por interesses financeiros e comerciais. A ideia de energia livre não se limitava apenas à transmissão sem fio de energias de fontes inesgotáveis do universo. Tesla imaginava um mundo sem a necessidade de carvão, petróleo e outras fontes convencionais, aproveitando a energia solar e até mesmo o éter que ele acreditava permear o espaço. Ele projetou um sistema global de torres para transmitir energia sem fio, oferecendo energia gratuita e ilimitada para todos. Um marco importante nesse sonho foi a construção da Torre Vandercliff em Nova York. Projetada como o primeiro sistema de transmissão do mundo, essa torre transmitiria sinais e energia sem cabos para qualquer lugar do planeta. Mais do que uma maravilha tecnológica, a Torre Vandercliff personificava a visão de futuro de Tesla. Inicialmente financiado por J.P. Morgan, interessado na comunicação sem fios para fins comerciais, o projeto enfrentou dificuldades quando Tesla revelou seu verdadeiro objetivo: o de fornecer energia gratuita. Morgan retirou seu apoio ao perceber que a tecnologia de energia livre seria difícil de monetizar em comparação com a eletricidade convencional, que podia ser facilmente vendida. Sem financiamento, Tesla lutou para manter a Torre Vandercliff, que acabou sendo abandonada e desativada em 1917. Tesla não conseguiu realizar sua visão de um mundo alimentado por energia gratuita e sem fio, morrendo na pobreza e sendo ridicularizado pela comunidade científica. Suas ideias, no entanto, deixaram um impacto duradouro na ciência, influenciando futuras inovações em comunicação sem fio e transmissão de energia. Seu trabalho também provocou um debate sobre fontes renováveis de energia e sustentabilidade, temas cada vez mais críticos na busca por soluções energéticas no mundo contemporâneo. Embora seu legado tenha sido obscurecido por confiscos de documentos e falta de reconhecimento público, a visão de Tesla continua a inspirar aqueles que buscam desafiar o status quo em busca de um futuro energético mais acessível e sustentável. Número 6. Avrocar.
Nos anos 50, durante a Guerra Fria, surge um projeto ambicioso sob a direção do engenheiro britânico John Frot do Canadá. Conhecido como Avrocar, era uma tentativa de desenvolver uma aeronave VTLO de decolagem e aterrissagem vertical com um design que lembrava um disco voador, refletindo as aspirações futurísticas da época. O Avrocar, inicialmente chamado de Projeto Y, surgiu da visão de Frost de criar uma aeronave que combinasse a agilidade de um helicóptero com a velocidade de um avião. Ele ficou fascinado com a ideia de um avião circular capaz de decolagens e pousos verticais, algo inspirado na ficção científica da época. O design prometia várias vantagens, como o voo omnidirecional ideal para reconhecimento e combate na crescente corrida espacial. Com 5,5 metros de diâmetro, o Avrocar tinha um motor de turbina central que expelia os gases de exaustão pela borda do disco, criando uma almofada de ar sobre a qual flutuava. Esse efeito, chamado coandan, onde o fluxo de ar adere a uma superfície curva, deveria fornecer sustentação e impulso simultaneamente. O piloto controlaria o veículo alterando o fluxo de ar. Em teoria, o Avrocar poderia atingir altas velocidades e altitudes, além de pairar e decolar verticalmente. No entanto, desde o início enfrentou grandes desafios. O protótipo teve problemas de estabilidade e controle, especialmente em altas velocidades e altitudes. A almofada de ar deveria levantá-lo e torná-lo suscetível ao efeito do solo, limitando sua altura de operação a poucos metros acima do solo. Mas não aconteceu. Apesar desses problemas, 2 protótipos foram construídos e testados. Os testes iniciais mostraram que o veículo podia flutuar e se mover, mas à medida que os testes avançavam, ficou claro que o Avrocar não atingiria o desempenho necessário para uso militar. Era instável e difícil de controlar, especialmente nas altas velocidades exigidas. Inicialmente, o projeto Avrocar despertou grande interesse dos militares dos Estados Unidos, que viam potencial no design para diversas aplicações, incluindo um jipe voador. No entanto, as limitações técnicas evidentes e o interesse militar diminuiu. O objetivo inicial de um veículo de alta velocidade e altitude foi ajustado para um veículo todo-terreno que voava baixo, mas mesmo assim não atendeu aos requisitos necessários. Em 1961, após anos de desenvolvimentos e testes, o projeto Avrocar foi oficialmente cancelado. Os desafios tecnológicos se mostraram insuperáveis com a tecnologia disponível na época. Os 2 protótipos foram retirados de serviço. Um está agora no Museu Nacional da Força Aérea dos Estados Unidos e o outro no Museu Canadense de Aviação e Espaço. O Avrocar permanece como uma nota fascinante na história da aviação, testemunho da ambiciosa engenharia aeroespacial dos anos 50. Ele representa uma tentativa ousada de romper os limites convencionais do design de aeronaves, inspirando avanços futuros da engenharia. Número 7. O gerador Orgone. Desenvolvido pelo psicanalista austríaco Wilhelm Reich, é um dos dispositivos mais intrigantes e controversos no campo da medicina alternativa. Reich, que inicialmente fazia parte do círculo de Sigmund Freud, se afastou das doutrinas psicanalíticas tradicionais e explorou áreas que combinavam aspectos psicológicos e físicos da saúde humana. Na década de 30, ele começou a desenvolver a teoria da energia orgone, que descreveu como uma fonte de energia que permeia todos os seres vivos e a atmosfera. Reich acreditava que o orgone era o substrato de toda a vida, uma força vital azul brilhante que podia ser observada e medida visualmente em seus experimentos. O gerador de orgone, também conhecido como acumulador de orgone, era um dispositivo que ele afirmava poder coletar e armazenar a energia orgone do meio ambiente. O modelo mais comum era uma estrutura em forma de caixa, grande o suficiente para uma pessoa entrar, composta por camadas alternadas de materiais orgânicos e inorgânicos. As camadas orgânicas eram projetadas para absorver a energia orgone, enquanto as metálicas a refletiam, criando uma concentração de energia dentro da caixa. Suas afirmações eram amplas e ambiciosas.
Ele propôs que essa energia concentrada poderia ser usada para diversos fins, desde melhorar a saúde física e mental até combater doenças como o câncer. Reich realizou vários experimentos e ensaios que, segundo ele, mostraram resultados significativos no tratamento de várias doenças e condições usando apenas a energia orgone. Pacientes relataram que as alegações de Reich eram verdadeiras, com muitos afirmando terem sido curados pelo dispositivo. No entanto, o gerador de orgone e o conceito de energia orgone rapidamente geraram polêmica. A comunidade científica rejeitou amplamente as teorias de Reich, criticando a falta de evidências empíricas e a aparente mística em torno do orgone. A poderosa FDA iniciou uma investigação sobre o trabalho de Reich, especialmente sobre suas afirmações sobre os benefícios do gerador orgone. Em 1954, a FDA obteve uma ordem judicial contra Reich, ordenando-lhe que parasse de distribuir seus escritos e acumuladores. O principal argumento era que a energia orgone não existia, portanto, as alegações de Reich eram fraudulentas. No entanto, ele desafiou a ordem judicial, o que levou à sua prisão e encarceramento. Os ataques contra Reich foram estranhos, considerando que ele nem cobrava de seus clientes, oferecendo cura gratuita. Sua prisão e a posterior destruição de suas publicações e geradores orgone foram um duro golpe em seu trabalho. Seu laboratório foi totalmente destruído e ele morreu na prisão em 1957, desacreditado pela comunidade científica. Muitos acreditam que ele foi envenenado enquanto estava na prisão. No entanto, seus seguidores continuam a defender suas teorias e o uso de geradores orgones. Apesar da controvérsia e do descrédito oficial, os conceitos de Reich continuam a influenciar a ciência alternativa e os círculos holísticos de saúde. O gerador de orgone tornou-se um símbolo de abordagens alternativas para a compreensão da energia vital e inspirou uma variedade de conceitos e dispositivos semelhantes nos campos da cura energética e das práticas da nova era. A perspectiva moderna está dividida. Alguns o veem como uma relíquia pseudocientífica, enquanto outros o consideram como uma tecnologia incompreendida e suprimida, com benefícios potenciais ainda a serem explorados. A comunidade científica permanece cética em relação às afirmações feitas sobre a energia orgone, citando a falta de evidências empíricas e o fracasso de pesquisadores posteriores em replicar os resultados de Reich. Terapia Oxy. O tratamento fitoterápico contra o câncer, uma mistura de ervas, minerais e outros ingredientes naturais, é considerado um dos capítulos mais controversos da história da medicina alternativa. Harry Oxy, um curandeiro autodidata, afirmou que seu remédio à base de ervas poderia tratar efetivamente o câncer, alegação que lhe rendeu elogios e críticas. Sua história é uma interação complexa de supostas batalhas legais e debates duradouros sobre tratamentos alternativos para o câncer. Tudo começou na década de 20, a partir de uma receita de família supostamente herdada de seu bisavô. A receita incluiu uma mistura de ervas como trevo vermelho, raiz de bardana e alcaçuz, tidas como anticancerígenas. Oxy acreditava que essa mistura combinada com mudanças na dieta e outras terapias naturais poderia desintoxicar o corpo e curar o câncer. Encorajado pelos testemunhos de pacientes que afirmavam terem sido curados, o Oxy abriu sua primeira clínica em Illinois em 1924. Com o passar dos anos, expandiu sua atuação e abriu clínicas em diversos estados dos Estados Unidos. Essas clínicas ofereciam tratamentos variados, dependendo do tipo e localização do câncer, geralmente incluindo uma pomada externa para cânceres tópicos e um tônico inteiro para outros tipos de câncer. Oxy atraiu rapidamente a atenção e muitos pacientes apoiaram veementemente sua eficácia, afirmando que foram realmente curados com sua fórmula. No entanto, o estabelecimento médico estava muito cético. Os críticos argumentaram que não havia provas científicas que apoiassem as alegações de Oxy e que seu tratamento poderia ser, na melhor das hipóteses, um placebo e, na pior das hipóteses, potencialmente prejudicial. Apesar da falta de apoio das clínicas médicas convencionais,
Hoxsey continuou a atrair pacientes, muitos dos quais recorreram a seu tratamento após o fracasso das terapias convencionais contra o câncer. Essa popularidade aumentou ainda mais a polêmica. Ele se tornou um herói popular na luta contra o sistema médico estabelecido. A ampla popularidade de Hoxsey e suas afirmações ousadas inevitavelmente levaram a desafios legais. A FDA e outros órgãos reguladores o acusaram de praticar medicina sem licença e vender medicamentos não aprovados, iniciando uma prolongada batalha legal na qual Hoxsey defendeu seu direito de oferecer tratamentos alternativos contra o câncer. Após inúmeros processos, conseguiram o fechamento de suas clínicas nos Estados Unidos. No entanto, a história de Hoxsey não terminou aí. Em 1963, a enfermeira-chefe Mildred Nelson transferiu a operação de tratamento para Tijuana, no México, onde continuou a operar sob o nome de Centro Biomédico. O centro atraiu pacientes de todo o mundo, continuando o legado de Hoxsey na história do tratamento de câncer com ervas. Essa história é um lembrete comovente das complexidades que cercam os tratamentos médicos alternativos. Destaca os desafios enfrentados por terapias que existem fora do domínio da medicina convencional, especialmente na área altamente sensível e crítica do tratamento do câncer, uma indústria que vale bilhões de dólares. A história de Harry Hoxsey não se trata apenas de um remédio herbal. Trata-se de questões mais amplas como esperança, cura e o debate contínuo sobre os limites da prática médica.